Boa noite. Política municipal de incentivo à prática de esportes para idosos está em discussão na Câmara. O intuito é desenvolver ações, programas e atividades para o envelhecimento saudável através de convênios com universidades, faculdades ou centros de ensino superior em diferentes áreas. Regina Costa dos Santos sugere que vale transporte de funcionários da Prefeitura seja pago em pecúnia. Ou seja, lá na folha de pagamento do servidor. O município faria um cálculo com base mais ou menos em quantos ônibus esse servidor estaria precisando para se deslocar do trabalho de casa até o trabalho, do trabalho até em casa, ou ainda de um local de trabalho até o outro. E no segundo bloco, a jornalista Cláudia Tainá vai conversar com o auditor da Receita Federal sobre a declaração do imposto de renda. O Jornal da Câmara desta sexta-feira inicia apresentando as proposições protocoladas recentemente pela vereadora Eva Valéria Lorenzato. Uma delas é voltada à criação de um novo Conselho Municipal. Comunidade LGBTQIA+, aqui do nosso município, demonstrou agora na última semana, criou um grupo do orgulho, está ativa, contribui com o desenvolvimento de Passo Fundo e também nos procurou, aí a população LGBTQIA+, nos procuraram, no sentido de que o município não tem um conselho, né? E que a partir da criação do conselho, ativação do conselho LGBTQIA+, aqui no município, a gente pode fazer a conferência municipal e o município, inclusive, pode estar recebendo recursos do governo federal. Essa população merece, precisa de saúde, educação, precisa de políticas públicas que sejam criadas com o envolvimento das próprias pessoas, né? São elas que sabem as dificuldades, os preconceitos, a falta de espaços de saúde, de formação, de educação, enfim, dos mais diferentes espaços que elas precisam estar, né? E sem sofrer preconceito, vivendo de forma digna, com o respeito de todos nós. Então, por isso, essa indicação ao Executivo é de competência do prefeito Pedro Almeida, a criação do conselho, e para a vereadora, então, a competência que ela tem é fazer a indicação. Agora, a comunidade LGBTQIA+, aqui do município também está se organizando no sentido de pressionar o Executivo para que efetive mais um conselho aí, que é o controle social aqui da sociedade civil organizada, do município como um todo, também para esta população aí que tem ajudado muito também o nosso município a ser a sexta economia do Rio Grande do Sul. A vereadora Eva Valéria também está sugerindo que seja instituída a política municipal de incentivo à prática de esportes para idosos. O intuito é desenvolver ações, programas e atividades para o envelhecimento saudável através de convênios com universidades, faculdades ou centros de ensino superior em diferentes áreas, como educação física, geriatria, psicologia, fisioterapia e nutrição. E conforme consta no artigo 5º do projeto, a Semana Municipal de Incentivo à Prática de Esportes para Idosos deve ser comemorada anualmente nos dias próximos a 1º de outubro. A população idosa do nosso município está aumentando e a tendência é cada vez mais pessoas chegarem na idade considerada idosa. Por isso, a nossa preocupação é, se nós temos uma população idosa aumentando, quais são as políticas públicas que nós vamos garantir para essas pessoas? Elas contribuíram com a nossa sociedade, né? Com a sua mão de obra, o seu trabalho, na evolução do nosso município, e agora elas merecem também, especialmente, um olhar atento do poder público para a saúde, para a sua saúde, né? E a gente sabe que esporte
é saúde, é menos depressão, é garantia de qualidade de vida. Por isso nós estamos, então, trazendo esse projeto de lei aqui para a Câmara e queremos contribuir aí para as pessoas idosas do nosso município que tanto merecem. E agora você vai conhecer 3 indicações que partiram do gabinete da vereadora Regina Costa dos Santos. As propostas já foram encaminhadas ao Poder Executivo. Essa é uma reivindicação antiga, né, dos servidores municipais, que vem ao pagamento em pecúnia. Até porque hoje a gente sabe, né, que a maioria dos servidores utilizam automóveis para fazer o deslocamento. Por exemplo, tu pega um professor que tem 40 horas e que tem que se deslocar de uma escola para outra, né? Como que tu faz isso utilizando-se do transporte público? Então é algo que a gente precisa, assim, discutir de uma forma de garantir que o servidor público também tenha esta ajuda para se deslocar na cidade em si, do local de trabalho até casa ou vice-versa, ou de um local de trabalho até o outro. Esse é uma solicitação feita pelas entidades de classe há muito tempo, agora com a bilhetagem eletrônica que entrará na licitação, ao menos a gente tem essa expectativa de que a gente possa avançar nesse tema no município de Passo Fundo. Então é urgente isso, né? O município precisa trazer uma alternativa, até por conta da demanda do transporte público, que é a bilhetagem, uma necessidade da categoria, que é poder se deslocar, que hoje o Vale Transporte ele não cumpre mais com este propósito que lá, né, quando foi criado o Vale Transporte, ele tinha muito o objetivo de fazer com que através do Vale as pessoas conseguissem se deslocar de casa para o trabalho ou vice-versa. Hoje mudou muito as formas de transporte e hoje os servidores têm muito prejuízo na questão do deslocamento. Alguns em início de carreira chegam a pagar para trabalhar. Existem exemplos de outros municípios, inclusive a Câmara de Vereadores, né? Ela faz o pagamento em pecúnia, ou seja, lá na folha de pagamento do servidor. O município faria um cálculo com base mais ou menos em quantos ônibus esse servidor estaria precisando para se deslocar do trabalho, de casa até o trabalho, do trabalho até em casa, ou ainda de um local de trabalho até o outro, e faria uma média de cálculo, assim como é feito com o Vale Transporte, só que isso viria no contra-cheque do servidor em pecúnia e não hoje como é a entrega do Vale Transporte, que inclusive alguns servidores têm que se deslocar do seu local para ir buscar o Vale Transporte, então assim, é um sistema totalmente ultrapassado. Nós fizemos uma visita em loco, né, no Centro de Referência da Mulher e da População LGBT, ficamos assustados, tristes com o que vimos lá, né, a falta de condições do local, é um local que é insalubre, já fizemos uma indicação que é a troca de local para que atenda aí as necessidades desse importante serviço de saúde, e hoje estamos encaminhando mais 2 indicações. Uma é que a psicóloga que atende a saúde da mulher tenha mais carga horária, ou ainda que tenham mais psicólogos. Hoje, pelo que fomos informados, são somente 10 horas para fazer esse atendimento, e o centro ele não conta com um psiquiatra, com este importante profissional. Então a gente trabalha a saúde da mulher não na sua totalidade, porque a saúde mental não está sendo atendida no centro. Então é uma reivindicação, né, das pessoas que frequentam, né, que precisam desse serviço do centro, e uma necessidade, considerando hoje que os dados nos mostram, né, o quanto a saúde da mulher e da população LGBT tem sofrido por conta das doenças mentais. Então isso precisa ser tratado, e se nós temos um centro de referência, isso na verdade nem precisaria ter uma indicação, né? Tão óbvio que o sistema de saúde possa fazer o atendimento aí da saúde mental também nesse importante equipamento público que é o nosso Centro de Referência da Mulher e da População LGBT. E o próximo bloco é com a jornalista Cláudia Tainá. Ela vai conversar com o auditor da Receita Federal sobre a declaração do imposto de renda. Foi flagrado cometendo uma infração de trânsito? Você receberá uma notificação de autuação,
comunicando o flagrante e estabelecendo prazo para apresentação de defesa. Caso queira, a apresentação de defesa da autuação pode ser feita pelo proprietário do veículo, pelo condutor, quando devidamente identificado, ou ainda por um representante legal. A defesa das infrações de competência do Detran RS também pode ser apresentada pela internet. Para isso, é necessário cadastro na Central de Serviços, acessível pelo aplicativo de celular ou pelo site do Detran RS. Primeiro, informe as razões da defesa em requerimento com assinatura. Depois, envie as cópias da notificação da autuação e da CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do requerente. Junto com essas declarações, você deve enviar uma cópia do documento do veículo e procuração, quando for o caso. Se o resultado do julgamento for a favor da defesa apresentada, a infração de trânsito será baixada e você será comunicado. Caso o resultado do julgamento seja contrário à defesa apresentada, a penalidade será imposta ao proprietário do veículo, responsável por pagar a multa, bem como ao condutor, quando identificado, que terá a pontuação na CNH. Caso termine o prazo e você não tenha apresentado a defesa da autuação, o sistema expedirá a multa, havendo prazo para recurso. Para mais informações, navegue pelo site do Detran RS. Estamos de volta com o Jornal da Câmara, agora recebendo o auditor da Receita Federal, aqui de Passo Fundo, Cláudio Morello. Boa noite, Morello, bem-vindo à TV Câmara mais uma vez. Boa noite. E nós vamos falar então sobre a prorrogação do prazo para a declaração do imposto de renda, que passou deste 31 de maio para o dia 30 de agosto. Seu Cláudio, explica um pouquinho para a gente então os motivos dessa prorrogação. Em função de toda a calamidade que se instalou no Estado, pelas enchentes e dificuldades dos contribuintes tanto de obterem dados quanto de fazerem o pagamento em função de quando houvesse a necessidade de fazer o pagamento do imposto, então, foi prorrogado esse prazo para o dia 30 de agosto. Então, hoje temos 399 municípios no estado que têm uma portaria da Receita editada no início desse mês ainda, que possibilita, então, essa prorrogação. Então, só é importante ressaltar que somente para os contribuintes que têm domicílio nesses 399 municípios é que o prazo, tanto de entrega da declaração quanto de pagamento, foi prorrogado para o final de agosto. Entre esses municípios, então, está Passo Fundo. Exatamente, entre esses municípios está Passo Fundo. E é importante que se ressalte que Passo Fundo estava no decreto inicial, acho que era dia 8 ou 9 de agosto, de maio, que foi com base nesse decreto que a portaria da Receita foi editada, a portaria 419, em que pese, posteriormente, tenha tido um novo decreto transformando em emergência, então, Passo Fundo, essa portaria não foi alterada. Então, Passo Fundo continua dentro dos municípios que têm essa prorrogação e sendo, então, o novo prazo, 30 de agosto. Além do prazo da declaração do imposto de renda, o prazo também para quem está devendo para a Receita Federal, né, a primeira parcela, esse prazo também, essa pessoa também tem direito a essa prorrogação. Exatamente. Então, tanto o prazo de entrega quanto as cotas de declaração, elas foram alteradas. Então, o prazo ficou para 30 de agosto, na entrega da declaração. 30 de agosto também é o prazo para o pagamento da primeira cota, ou da cota única também, ficou para 30 de agosto. E as cotas seguintes, então junho passou a setembro e assim sucessivamente. Uma informação importante também, seu Morello, é que a destinação do imposto de renda pode ser feita para as vítimas das enchentes, né, agora desses municípios atingidos. Explica para o contribuinte como ele pode fazer isso. Essa é uma informação muito importante mesmo. Inclusive, esse pagamento do DARF da destinação também foi prorrogado para o dia 30 de agosto. Todo contribuinte que fizer a declaração no modelo completo, que é aquele que pode se utilizar as deduções com despesas médicas, educacionais, dependentes, enfim, ele pode destinar na declaração do imposto de renda até 3% do imposto devido, não é o imposto a pagar, não é o imposto a justificar, mas é o imposto devido, que é um primeiro cálculo que se faz,
ele pode destinar 3% desse imposto para o Fundo da Criança e Adolescente e mais 3% para o Fundo do Idoso, tanto para os fundos municipais quanto para o Fundo Estadual ou o Fundo Nacional. Em termos de doações, esse ano aqui nós estamos nos surpreendendo muito positivamente, principalmente com as doações que vêm vindo fora do Estado. E é importantíssimo que todo mundo que tenha condições de fazer essas doações, que o façam, pois são recursos que ficam exatamente no município. As entidades que estão associadas e têm projetos que são apresentados a esses fundos, elas têm uma destinação essencial com esses recursos. Então, são recursos que ficam realmente, não há um custo adicional nenhum ao contribuinte, porque o contribuinte que teria imposto a pagar, parcela parte desse imposto. Se ele tivesse, por exemplo, R$10.000 a pagar, uma hipótese que tivesse R$2.000 de imposto à destinação, ele vai, ao invés de fazer um DARF de 10.000, ele vai fazer um DARF de 2.000, que vai ser destinado ao fundo, e outro DARF de 8.000, que vai ser destinado ao pagamento normal da cota. E se ele tivesse imposto a restituir, e ele faz a doação e esse valor é acrescido, inclusive, à restituição dele. Então, essa destinação não tem custo nenhum e é um enorme benefício às entidades do município e do Estado. Perfeito. E isso não é só esse ano, né? Todos os anos, hoje a gente falou, né, que o recurso pode vir para as vítimas das enchentes, mas todos os anos esse recurso pode ser destinado para as entidades. Exatamente. Uma grande diferença é que o contribuinte pode fazer, se fizer as doações durante o ano, essas doações podem chegar a 6% do total do imposto devido. E essas doações, durante o ano, elas são feitas através de um depósito feito na conta corrente dos fundos da criança, do adolescente ou do idoso. Já na declaração do imposto de renda, esses 6% ainda são respeitados. Então, caso o contribuinte tenha feito a doação nos 6% lá no ano passado, agora ele não tem nenhum limite a se fazer a doação. Mas caso ele não tenha feito, ou tenha feito em um valor inferior aos 6%, agora, no momento da entrega da declaração, ele tem a possibilidade de fazer essa complementação. E as instituições realmente agradecem que essa doação seja feita durante o próprio ano, porque os gastos têm fluxos mensais. Então, é importante que se faça durante o ano. Caso não tenha feito, a hora é agora de aproveitar a oportunidade. Perfeito. Falando em restituição, então, seu Cláudio, quem tem imposto a restituir e fez a declaração, enviou até o dia 15 de maio, já deve mesmo assim receber no primeiro lote? Exatamente. Então, todas as declarações que tiveram imposto a restituir declarado e foram enviadas até o dia 15, elas podem ter entrado no primeiro lote. Os contribuintes do Rio Grande do Sul, em regra, todos entraram, já fizeram as declarações até o dia 15, entraram nesse primeiro lote. Então, é importante que quem tenha feito essa declaração até o dia 15, consulte o site da Receita Federal, lá no ECAC, e verifique se ele está nesse primeiro lote. Para a gente encerrar, então, deixar a dica, ensinar um pouquinho o pessoal de casa que está nos ouvindo, a declaração do imposto de renda pode ser feita de forma online, mas também aqui em Passo Fundo, caso hajam dúvidas, existem algumas instituições, como a Universidade de Passo Fundo, que ajudam nesse processo também. Exatamente. A declaração ela é feita através do programa gerador que a Receita disponibiliza, e aí o contribuinte baixa esse programa do site da Receita gratuitamente, faz o preenchimento dela e envia também pelo site da Receita. Pode ser feito diretamente no site da Receita ou diretamente através de um aplicativo que a Receita disponibiliza. Claro que nesses casos nem todos os contribuintes podem fazer, tem algumas restrições, e caso ele não tenha firmeza em fazer essa declaração, ele pode consultar um contador ou mesmo esse serviço que a Universidade de Passo Fundo, o NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Fiscal, ela possibilita aos contribuintes, é uma faixa de contribuintes e é um serviço gratuito. Seu Morello, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui na TV Câmara. Muito obrigado e sempre possível estamos à disposição. E nós agradecemos a você de casa que nos acompanhou nesta edição do Jornal da Câmara. Uma boa noite e até a próxima semana.